Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, após uma derrotinha, pô, é ruim perder, né? Perder é sempre, pô, difícil demais, né, para você aceitar, ainda mais do jeito que o Vasco vinha e tal, bem. Mas uma hora isso ia acontecer, né? Até porque o Vasco estava dando aquelas vaciladas no primeiro tempo, vacilada no início das partidas, né? A gente conseguiu algumas viradas, algumas vitórias depois de jogar um primeiro tempo horroroso. Eu lembro para vocês aqui uma sequência. Pegou o Atlético Paranaense São Januário no Brasileirão, jogou mal o primeiro tempo. Eles estavam ganhando de 1-0, depois o Vasco virou no segundo tempo, tá? Jogou fora contra o Vitória da Bahia, cara, tomou um sufoco danado no primeiro tempo. O Léo Jardim salvou o Vasco, tá? E aí no segundo tempo o João Vitor fez o gol da vitória. Depois contra o Atlético Paranaense, de novo, Copa do Brasil. Foi mal no primeiro tempo no jogo de ida em São Januário. Conseguiu a virada. E aí jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Mal de novo no primeiro tempo. Cara, alguns primeiros tempos, hein? Eu vou te contar uma coisa. E aí o time acaba, né? O time corre o tempo todo e tal. E aí acaba conseguindo um resultado favorável. Com o Flamengo conseguiu pelo menos um empatezinho. Nem sempre vai dar certo, né? Nem sempre vai dar certo o Vasco sair atrás e aí recuperar o resultado do jogo, né? Ontem não deu certo. Pegou um time, pô, muito bem armado, né? O time do Palmeiras é muito bem armado pelo Abel Ferreira. É difícil jogar contra o Palmeiras, que tem um bom time, um excelente elenco, excelente treinador, time que está acostumado a jogos decisivos, já está acostumado a ganhar, né? E aí, cara, não ia vacilar. O Vasco que vacilou, né? O Ryan naquela recuada, fizeram 1-0, depois acabaram segurando o resultado. Eu tava vendo a coletiva do treinador Rafael Paiva, e aí dois assuntos que me chamaram a atenção. Primeiro, ele falando sobre a zaga. Cara, ele falou que para ele é a mesma coisa colocar Léo, Michael e João Vitor, que os três são do mesmo nível. Tá querendo encher a bola do Léo, né, cara? Com certeza, ele é treinador, ele quer encher a bola do Léo. O grupo gosta muito do zagueiro Léo. Só que, cara, pô, não dá, irmão, não dá. Não dá. Aí tem gente que fala, Bigode está de marcação com o Léo. Cara, puxa os melhores momentos do jogo aí. Os melhores momentos do jogo. Vê um lance no segundo tempo que o Léo vai de pé mole e aí perde a bola, os caras saem em contra-ataque, quase fazem o gol. A sorte foi que o Léo Jardim fez a defesa. Cara, não é marcação. O Léo, ele é inseguro, tá? Um jogador inseguro na zaga chama gol. Ele faz assim pro gol, chama gol, irmão, chama gol. Ele marca fofo. Ele chega fraco em dividida, ele perde todas, tá? Ele tem 0% de aproveitamento em dividida, tá? Ele perde todas, tá? Então nem dá para comparar João Vitor com o Léo, cara. O Léo precisa sentar no banco para o João Vitor jogar. O João Vitor hoje é o melhor zagueiro do elenco do Vasco. Ele não pode ficar no banco pro Léo. E é ponto, cara. É ponto, tá? Ah, mas ontem a culpa não foi do Léo. Cara, tudo bem, mas ele traz insegurança pro time. Tá? Tem que ficar. A gente precisa entender isso, tá? Ele não traz segurança, ele vai atrapalhar. Um jogo ou outro ele vai atrapalhar, tá? Se tem o João Vitor, tem que botar o João Vitor para jogar, tá? Outra situação que a torcida tá criticando demais, tá? Com relação ao desempenho do Payet ontem e já de alguns jogos, né? O Payet, de novo, engordou, cara. Você vê ele ontem, irmão. Você viu o físico dele. Ele engordou de novo, tá? Jogador que tem dificuldade em manter forma física, irmão, ganhando mais de 1 milhão por mês. Ah, cara, pô, não dá, né? Se você for colocar na balança quanto que tá pagando pro Payet, quanto que ele tá rendendo, ele fica abaixo, tá? Ele fica abaixo. O Vasco tá gastando dinheiro com o Payet, tá? Inclusive, do jeito que o Coutinho tá querendo, do jeito que o Coutinho tem entrado nas partidas, e o treinador Rafael Paiva falou isso, que ele ontem ele já aumentou a minutagem do Coutinho. Cara, do jeito que o Coutinho tá afim, rapidinho o Payet vai sentar no banco, tá?
Payet tá muito mal. A gente tá precisando do Payet e o Payet, cara, não tá rendendo, tá? Não tá rendendo. Primeiro tempo, a gente viu um Vasco com uma dificuldade enorme na criação, cara. Muita dificuldade na criação. Payet muito escondido. O Payet não consegue ganhar. Pô, tá difícil para ele proteger a bola, ganhar na velocidade muito menos. Tá mal o Payet, tá muito mal o Payet. Tanto que o Vasco, no segundo tempo, entrou o Coutinho, ó. Foi muito melhor, tá? Então é questão de tempo pro Payet perder a vaga de titular pro Coutinho. Bigode tem que jogar os dois, cara. Do jeito que o Payet tá jogando, não dá de jeito nenhum para jogar os dois, tá? O Payet, de novo, ele precisa dar aquela emagrecida, entrar em forma física. Tá muito mal camisa 10 do Vasco, Payet, tá? Ó, Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do Vasco, soltou os cachorros em cima da arbitragem de ontem, não é para menos, né, cara? Pô, todo jogo contra o Palmeiras, o Vasco é prejudicado. O Vasco tá há 9 anos sem perder pro Palmeiras. Pô, irmão, todo jogo é prejudicado. Todo jogo. Inclusive o Verratti falou isso, né? Todo jogo é prejudicado. Tá, ontem. O juiz, o árbitro, tava na jogada, tá? O árbitro viu a bola batendo na mão do defensor do Palmeiras, tá? Marcou a falta, ou seja, ele marcou a falta. E aí o VAR chamou ele para falar o seguinte, ó, você marcou a falta, a bola foi na mão, mas foi dentro da área. Quer vir ver? Ele foi ver, viu que foi dentro da área e não marcou o pênalti, cancelou. É brincadeira, ou seja, ele viu que foi mão, se fosse fora da área ele marcaria, dentro da área ele não quis marcar. Cara, é bizarro isso, tá? É absurdo um negócio desse. Absurdo o que esse árbitro, Rafael Klein, fez contra o Vasco ontem. Absurdo, tá? Absurdo. Vasco precisa urgente reclamar na CBF com relação a esse jogo. Ó, o Vasco caiu uma posição, né? Foi para 10º lugar, 35 pontos. Pô, irmão, se tivesse vencido ia 38, ficar a 4 do Bahia, que tá no G6, hein? Ali no limite, né, para ir para pré-Libertadores. Uma pena, né, cara? Uma pena. Mas o Vasco tá ali meiozão de tabela, né? A gente está olhando para cima, não pode dar mole com a parte de baixo. Inclusive, o Rafael Paiva falou sobre isso, né? O Vasco está olhando para cima, mas também não pode dar mole, né? Porque os caras, o campeonato é muito parelho, né? Se der mole, os caras de baixo acabam chegando também. A distância para o Vasco, para o Z4 é 7 pontos, a distância para o Vasco para o G6 são os mesmos 7 pontos. O Vasco, próxima rodada, enfrenta o Cruzeiro, fora de casa, tá? O Cruzeiro demitiu o seu treinador, tá? Nem entendi muito por quê, o que aconteceu, porque o Cruzeiro vem bem no campeonato. O Cruzeiro está em 7º lugar, empatado com o Bahia em pontos, né? 42 pontos, tá? Demitiu o seu treinador. Contra o Vasco, teremos novidade aí no comando técnico do Cruzeiro. Pega o Cruzeiro pelo Brasileirão, né? E aí depois do Cruzeiro é o primeiro jogo, né? O jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, também em Belo Horizonte, na semana do dia 2 de outubro. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui. Comenta aí, porque eu vejo muita gente falando, Bigode está de marcação com o Léo. Você acha que eu estou de marcação com o Léo? Ou você entende que o João Vitor é muito melhor e precisa ser titular? Tá? Comenta aqui. E outra, Payet. Você também já está ficando de saco cheio do futebol do Payet pelo valor que o Vasco paga de salário para ele? Acredita que o Coutinho, em questão de tempo, será titular desse meio de campo do Vasco? Deixa sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!